E aí a gente vai agora adentrar aqui nas técnicas, né? Nas técnicas, na metodologia, para poder a gente atingir esses objetivos, né? Então a gente vai fazer agora sobre planejamento de vida, que o planejamento de vida ele pode ser o quê? Profissional, e ele também pode ser o quê? Pessoal. E as duas coisas são sempre agregadas, né? Então a gente tem aqui 5 corpos, né? A gente tem o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, social e o corpo espiritual. Confesso para vocês que eu não dou conta de todos esses corpos, né? Principalmente o corpo espiritual. Eu acho todos importantes, mas alguns problemas eu acredito, eu sou bem tranquilo para falar sobre as coisas boas e as coisas ruins minhas, né? Eu não tenho nenhum problema para falar isso. Eu fui criado numa formação religiosa de um pouco, vamos dizer assim, um pouco, acho que mal conduzida, né? E aí eu acho que eu fiquei um pouquinho, talvez bloqueado, talvez não muito querendo investir muito nessa área. Então, meu corpo espiritual, ele não é muito, não que eu não acredito em Deus, não é esse caso, tá? Não é essa questão de ser ateu, tal. Mas também se fosse não teria problema. É a questão mesmo de fazer um investimento nisso, né? E eu acho que isso é importante. Eu lembro que ano passado, quando eu tive Covid, acho que isso me fez falta, muita falta, porque por não ter um investimento nesse corpo espiritual, né? Não tá isso muito bem dentro de mim. Então, quando eu fui para o hospital internado, que fiquei sentindo a morte perto de mim, eu fiquei sozinho num quarto e não sabia muito em que me agarrar e como me agarrar. Eu lembro que eu conversei com a pessoa esse ano e ela falou: eu sou meio espírita e meio católica. E eu perdi meu marido e a minha recuperação foi muito rápida, até pela minha própria religiosidade. Eu acho isso muito bacana, né? É uma coisa que eu vou ter que parar em um momento, refletir, enfrentar meus monstros e também me desenvolver nesse corpo espiritual. Mas eu busco nas outras questões, né, me desenvolver também. Eu sei que é uma fragilidade minha esse outro lado, mas esse corpo social, o mental e o físico, né? Então esses outros corpos aí eu tento investir de certa forma, né? Então a gente tem todos esses corpos aí, são 5 corpos importantes para poder a gente investir. Então, dentro desses corpos, a gente tem essas áreas aí, como saúde, né? A saúde, ela tá no corpo físico, a saúde pode estar no corpo mental, aí você vai pegar as áreas e vai jogar onde você achar mais importante, né? Tem família, onde é que a família pode estar dentro desses corpos aí? Tem finanças, tem lazer, tem amigos, tem amor, a carreira, trabalho, produtividade, tempo, né? Aperfeiçoamento pessoal e de estudos, espiritualidade, propósito, realização. Então, assim, a gente pode pegar essas áreas aí, jogar dentro desses corpos aí, do que a gente priorizar, e tentar desenvolver um planejamento para tentar alcançar alguns objetivos que a gente almeja. E para poder dar conta dos corpos e das áreas, existe uma caminhada que a gente traz aqui para vocês, que são em 5 etapas, dividida em 5 etapas. Quando a gente define o corpo, define as áreas, a gente tem que traçar os objetivos, depois a gente tem que transformar objetivos em metas, depois a gente tem, das metas que a gente escolher, a gente primeiro prioriza uma, tenta dar conta dela para depois dar conta da outra, né? A gente cria um plano, que é a estratégia de como a gente vai atingir essas metas, e a gente precisa eliminar os estressores, que talvez seja um conceito novo para alguns de vocês, mas quando eu falar, né, um pouco sobre isso, vocês vão entender. Então, eu tentei trazer aqui de forma materializada um exemplo do que são, de como é que eu posso fazer isso de uma forma prática, né? Só para poder vocês entenderem
E aí vocês podem fazer o de vocês também. Então, eu peguei aqui, daqueles 5 corpos, eu escolhi o corpo social, e aí, nas áreas, eu escolhi a parte de finanças e carreira e trabalho, né? Só para vocês entenderem, dentro do corpo social, eu vou traçar, escolher a área de finanças, carreira e trabalho, já que vocês estão envolvidos aí com a parte profissional, né? Aí eu pensei um pouco para tentar deixar isso mais claro para vocês, e a gente aqui vai tentar seguir as 5 etapas. Então, a primeira etapa aqui, que é definir os objetivos, eu defini 2 objetivos. Então, o objetivo eu quero ser uma autoridade profissional reconhecida, essa autoridade reconhecida em Pernambuco, né? Então, e também quero receber mensalmente 50 salários mínimos. Então, um exemplo de um objetivo que eu quero atingir, né? Vamos dizer, a médio e longo prazo. E eu tracei isso para mim. Agora, o que é que eu preciso fazer para dar conta desse objetivo, né? Então, para poder eu ser uma autoridade e para poder eu ganhar 50 salários mínimos, 30, 20, 10, o que achar que, dependendo do tamanho que eu queira ser, o que vai dar conta daquilo, das minhas necessidades, de tudo, enfim. Então, eu coloquei um exemplo aqui só para vocês entenderem, né? E aí vocês podem dizer, aí, como é que a gente vai dar conta disso? Então, depois que a gente escolhe os objetivos, a gente precisa fazer o quê? Transformar objetivos em metas. Então, o que é que eu fiz, né? Primeiro, para poder fazer tudo isso, o que é que eu tenho que fazer? Eu transformei os objetivos em metas. Então, pensando em vocês aí, foi que eu fiz. Eu coloquei aqui, eu preciso passar no Enem esse ano e eu quero cursar administração de empresas, já que meus objetivos estavam ligados ao quê? Finanças, carreira e trabalho. Então, eu pensei em algo nesse sentido. Então, eu coloquei, quero me formar com 5 anos, né? Porque eu coloquei 5 anos, né? Vocês vão ver, porque eu coloquei 5 anos. Ah, não, mas o curso é 5 anos, mas tem gente que se forma com 8, né? Enfim. Eu quero, depois de me formar, fazer um MBA até 3 anos. Depois de me formar, quero fazer um MBA até 3 anos. Beleza. Então, eu peguei os objetivos, né? Tracei em metas e, a partir dessas metas, eu vou escolher uma meta para começar a montar o meu plano. Então, vou pegar essa meta 1, né? E vou começar a destrinchar essa meta aí. Vou passar esse ano, né? Esse ano no Enem, para cursar administração de empresas, né? Então, eu priorizei uma meta. A partir do momento que eu priorizo uma meta, eu agora vou tentar criar uma estratégia, né, dentro de um plano para poder alcançar, dar conta dessa meta. Depois que eu der conta dessa meta, faça um plano para dar conta da segunda, da terceira e assim, no final eu dou conta do meu objetivo maior. E aí, o que é que eu trago? No curso, né, eu posso ter uma estratégia tanto para entrar, como também, se eu estiver dentro da universidade, eu vou agora ter uma estratégia para dar conta de me informar, né? Então, eu coloquei lá como uma estratégia, né? Ah, eu não quero reprovar disciplinas. Por que eu coloquei essa estratégia? Porque se eu reprovar disciplinas, eu não vou me formar em 5 anos, já que o curso são 5 anos, né? Aí eu quero tirar notas acima de 8. O que é que isso pode representar? Que eu quero aprender praticamente tudo que me for possível, né? Eu estou colocando a nota, né, nem pela nota, né? Mas é numa ideia de aprendizagem, né? Como se isso representasse quase tudo que tivesse disponível para mim para poder eu aprender. Eu quero participar de eventos na área. O que é que isso pode me ajudar? Participar de eventos, você vai estar por dentro de tudo que é novidade, de tudo que o mercado está oferecendo no atual momento, para presente e para futuro. Então, é muito importante participar de eventos. Quando a gente participa de eventos, por exemplo, na área de professor, a gente evento científico, a gente sabe o que está sendo produzido na universidade, que está saindo do quentinho, vamos dizer assim, a partir de pesquisa, de mestrado e doutorado. Isso só vai chegar, por exemplo, nas escolas com 5, 10 anos, ou até às vezes mais. Mas se eu estiver por dentro, eu vou estar sempre na frente. Então, isso é uma visão mercadológica boa, entendeu? Então, fazer monitoria também é muito importante. Tem uma colega minha que não passou no mestrado, foi aprovada, mas não classificada,
Por quê? O currículo dela não era tão interessante, por ela não ter sido bem orientada na graduação. Agora está correndo atrás. Tirou 7,3 e a menor nota que, que entrou foi 7,4 no ano passado. Então, se ela tivesse feito monitoria, né, ela teria, além de aprendido, ela teria também tido essa certificação que pontuaria, ela entraria no mestrado. Então, fazer monitoria é muito importante, que você ganhe uma experiência muito grande, fique com contato muito grande com um profissional, como é o professor, que é um profissional, uma autoridade na área, que isso aí pode ajudar a abrir portas. Eu sempre digo que o segredo do sucesso são três, no meu ponto de vista, tá? Responsabilidade, conhecimento e relacionamento, né? Assim, acho que tem uma das pessoas que mais admiro, assim, na questão de relacionamento é Fábio Girão. Ele é espetacular, ele dá aula de relacionamento. Muito bem relacionado, articulado, educado, sabe conversar, assim. Então, o cara é show. Aprendi muito, muito, muito com ele, que eu era meio estourado, né? Não era muito amadurecido nesse sentido. E aí ele me fez, assim, o jeito dele, eu gosto muito de olhar as pessoas e aprender, né com elas. E ele me fez aprender muito com isso, muito, muito mesmo. Então, a pessoa que... eu sei muito, eu tenho muito, muito conhecimento, né? E se ela não for responsável, ela vai ser lembrada quando não tiver ninguém. Porque, eu tenho... esse cara sabe muito, mas só entrega as coisas atrasadas, não faz as coisas, falta. Então, esse profissional ele vai ser sempre lembrado no final da fila. Quem é muito responsável, mas não tem muita técnica, né, muito conhecimento daquilo que faz, também vai ser lembrado só no final da fila, quando não tiver mais ninguém. O cara é tão responsável, mas ele não consegue dar conta das coisas, porque ele não sabe dar conta das coisas, mas é esforçado, faz tudo, não é suficiente. Então, é importante que tenha esse casamento da técnica, né, do conhecimento técnico com a responsabilidade, mas isso também não é suficiente. Se a pessoa tiver conhecimento, tiver responsabilidade, mas se for ruim de relacionamento, também vai ficar no final da fila. Porque trabalhar com gente que é complicado, ele vai ficar sempre naquele mundinho ali, ele não consegue muito se ampliar, não consegue trabalhar em equipe, bate muita cabeça. Então, tem uma coisa chamada sabedoria, e muitas vezes a gente precisa estar o tempo todo amadurecendo para poder aprender a se relacionar melhor, né? Então, assim, relação abre muitas portas, muitas portas. Então, se você for bem relacionado, tiver conhecimento e tiver muita técnica, né? E responsável, tiver muita técnica, pode correr para o abraço para a torcida que você vai fazer muito gol. E estagiar também, né? Como estratégia aí da graduação, coloquei aqui, estagiar em grandes empresas, porque eu estagiando em grandes empresas, eu vou aprender muito na minha graduação, né? Muito, muito mesmo. Trabalhar com gente grande, né? Trabalhar com gente que me faça poder crescer. E aí, dentro da própria universidade, eu posso, junto com alguns amigos, montar uma startup. E aí começar, né? Já que eu estou fazendo administração de empresas, eu posso começar com a empresa ali embrionária, começar amadurecendo ela, né, desenvolvendo. Grandes empresas começaram assim, como o próprio Facebook, né? Então, a gente tem muitos exemplos aí. E aí, isso é uma estratégia, né? E aí vocês podem ver nas linhas menores aí, ó. E o plano eu deixei aqui descrito, né? Porque depois dessa apresentação vocês podem assistir novamente, caso achem interessante. Então, quando vocês forem montar um plano, é importante que vocês pesquisem, né? Que busque a excelência e não a perfeição. Eu aprendi, eu tinha um problema muito grande, que era buscar a perfeição. E isso me travava bastante, né? E aí eu comecei a ir para um mundo dos negócios. O mundo dos negócios, ele me deu uma visão diferente do mundo educacional. O mundo educacional, ele me fez crescer bastante, mas às vezes as pessoas discutem muito e executam pouco, porque elas buscam muita perfeição e termina a coisa não funcionando. E no mundo dos negócios, no mundo administrativo, corporativo, né?
eles me ensinaram assim, é melhor o feito do que o perfeito. Isso a gente vê na prática, por exemplo, o Uber, quando o aplicativo surgiu, tinha muita dor de cabeça. Hoje é o aplicativo que mais faz sucesso. Então, existem outros negócios que são assim, são desenvolvidos e a pessoa coloca e vai aperfeiçoando com as contribuições das pessoas. E as contribuições não são aquelas contribuições, ó, melhor aqui não, são as reclamações mesmo. Ah, não está funcionando isso. Isso é uma dica muito boa. Aprenda a ouvir. Não se chateie quando alguém reclamar com você. Não se chateie quando alguém colocar um defeito. Sempre veja, aquela pessoa tem experiência, ou aquela pessoa não está satisfeita porque ela está dando uma contribuição na sua vida. Às vezes as pessoas se chateiam com besteira e terminam não crescendo. Escute. O que é que elas podem estar trazendo para você? Às vezes as pessoas se magoam. Escute. Aquilo ali vai dar caminhos para você se aperfeiçoar. Então, aí diz, né, aqui, né, é melhor, nunca esqueçam mesmo, melhor o feito do que o perfeito. Então, isso é uma forma de dizer assim, ó, se você buscar a perfeição é uma coisa mais vezes surreal, né? Você vai ficar travado, você nunca vai sair do canto. Faça e aperfeiçoe no processo, né? Então, aqui, ó, defina marcos. Então, isso que eu fiz agora, eu defini o quê? Defini marcos. Então, tracei a meta e defini marcos. E que agora, o que é que eu preciso fazer, né? Estabeleça prazos. Se vocês observarem aqui, ó, tudo isso aqui eu estabeleci prazos. Vou passar no Enem esse ano. Quero me formar em 5 anos. Quero fazer um MBA e finalizar até 3 anos após me formar. Ou seja, eu estou estabelecendo prazos, né? Então, estabeleça recompensa quando atingir cada marco desse. Então, eu posso fazer alguma coisa, ó, quando eu terminar tal etapa, eu vou querer fazer uma coisa dessa para mim. Quando eu fizer tal coisa, eu vou fazer isso por mim, né? Então, a gente pode também se recompensar, né? Uma coisa que dá prazer, que a gente, não, eu mereço isso, a gente às vezes não diz isso, eu mereço isso. Sempre registre tudo, né? Tudo deve ser registrado. É importante que a gente registre, né? Eu coloquei aqui, cria uma representação visual, que pode ser uma planilha, pode ser no Excel, pode ser num aplicativo chamado Trello, pode ser no WhatsApp, né? Pode ser naquilo que fizer bem, pode ser no papel e você colar o papel. Nas minhas empresas, eu faço isso, né? Peço para as meninas colocar um checklist lá e quando elas forem dando conta, elas vão lá e vão riscando, ó. Então, aqui tem, ó, cole os marcos no papel e vai riscando quando alcançar. É que eu peço para elas fazerem, para elas poderem se organizar, senão atrasam conta, esquece. Eu digo, não, cadê o checklist? Elas já deixam coladinho lá, tudinho lá, e quando elas forem dando conta, vão colocando ok. Então, eu já estou criando esse hábito para elas, né, que elas não tiveram essa formação, para poder elas se organizarem. Aqui, ó, se não for no papel, pode ser em qualquer outro lugar, né? Apague a sua representação visual, aquilo que já foi conquistado, seja flexível. Muitas vezes a gente, se não der conta hoje, muitas vezes eu boto lá 25 itens para dar conta no dia, dou conta de 22, dou conta de 23, mas eu não me cobro. Ah, meu Deus do céu, eu não dei conta de 25, não vou morrer por causa disso. Esses 25 que eu não dei, eu sei que é uma coisa que eu posso colocar no outro dia. Quando eu fui ministrar essa palestra, eu colocava todos os dias ela como objetivo. Mas alguns dias eu não pegava na palestra para poder montar. Aí eu disse, não, mas eu posso pegar no outro dia mais tempo do que ontem. Então, isso depende muito do que acontece no dia a dia. Agora, é importante que a gente tenha coisa organizada, mas que a gente também diga assim, ó, se não for hoje, amanhã eu compenso. Não vou morrer por causa disso, porque a ideia do planejar não é a ideia que tem que ser sólida, tem que ser líquida. Ela pode ser movida, pode ser mexida, né? Pode ser modificada. Então, aqui, ó, revise constantemente seu plano, né? Que o plano é o que é materializado. Se não conseguir no prazo que você determinou, aumente o prazo. O importante é que você faça. Mas o importante é o que, pessoal? Nunca desistir. Quando você também se transformar, reveja também o seu plano, né? Que é o que está no papel, reveja seu planejamento. Eu, em 2010, quando eu terminei o mestrado, o meu sonho era fazer doutorado. Entrei no doutorado em 2015,
depois algumas coisas na minha vida foram modificando, eu tive que rever meu plano e não me arrependi. E muitas pessoas que até da academia, mas Diógenes não terminasse doutorado, mas o importante é que eu estou feliz, o importante é que eu estou essa pessoa, que eu sou essa pessoa hoje feliz. Talvez se eu tivesse feito doutorado e tivesse só lá, eu não tivesse feliz com o que eu estou conseguindo alcançar. Então, a gente faz um plano hoje e a gente, quando vai alcançando esse plano e vai tendo contato com outras coisas, a gente também vai se transformando. E nessas transformações, a gente vai mantendo o plano, vai mudando alguma outra coisa, como também a gente pode transformar o plano, alguns pontos do plano. O importante é que a gente fique satisfeito, fique feliz. E se sentir necessidade, crie um novo plano, né? Modifique. E quando finalizar a primeira meta, parta para atingir a segunda meta, mas é importante seguir todos esses passos.